Salve galera, no vídeo de hoje eu vou comentar um pouco mais sobre um assunto que eu já abordei e teve um seguidor no meu canal, que é sobre a questão de o que é certo e o que é errado, né? A honra e o amor. Eu expliquei no outro vídeo que a honra, ela não é perpétua, né? A honra ela é moldada, é modulada por fatores lógicos, né? Por posicionamentos lógicos, que vai depender daquele que posicionou aquela lógica no tempo e espaço. Porque, como eu já expliquei, tudo que há é cognição, é cognição mental, né? É você lidando com aquela estrutura da luz, que é os 7/12 momentos eternos. Que lá no micro você vê a círculo e reta, né? Formando um padrão, a teia. E no macro você vê os corpos celestes que giram lá em cima, né? No macrocosmo. E ao meio você tem isso como as sensações, né? Que se tornam vivas, né? Que se personificam no tempo, como pessoas atuantes. Então, a pessoa falou que tem que ser perpétua, mas não dá para ser perpétua, porque a lógica, a regra, a lei vai ser moldada, como eu já disse, de acordo com aquele que posicionou. E no reino, se for analisar na linha do nosso tempo, você vê que o povo lógico ali, escolhido por Deus, né, que você pode entender melhor na Bíblia, eles foram posicionados com fatores lógicos. Mas por quê? Para provar que o homem não consegue seguir fatores lógicos, porque ele transborda sobre a lógica. Na medida que ele vai fazendo ele vai lidando com aquelas leis, com aquelas regras, chega no momento que ele quer saber o que há além daquilo, né? Aí ele ousa, ele vai criar no escuro. Então, eu tenho que dar exemplos práticos, né? Por que a lógica não pode ser perpétua? Porque no reino quântico a lei é a verdade, né? A honra e o amor, e isso pulsa de dentro para fora. Você sente no momento como se posicionar, como lidar com a situação X ou Y. Então vamos para exemplos do teatro aí que a gente tem hoje. Você vê, por exemplo, o presidente lá, o Bolsonaro, ele sempre diz, né, sempre falou, bandido bom é bandido morto, e um monte de gente aplaude, concorda. Parece interessante, né? Tá, bandido bom é bandido morto. Se a pessoa não for bandido, ela não morre. Então é só não ser bandido. Mas e a definição de bandido? O que é ser bandido? Porque a gente tem muitos líderes, muitas pessoas ali no governo e também nas religiões e assim por diante, tudo gravatada, né? Bonitinho e tal. Aparentemente que passa uma aparência de segurança, né? De confiança. Só porque tem gravata, né? E tá ali no topo. No entanto, nos roubam de forma oculta, né? Desviando dinheiro e assim por diante. Vocês sabem bem a história. E no mesmo contraposto ali, eu diria, você tem, por exemplo, um jovem, uma criança que nasceu numa condição que não a favorecia, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma criança que desde novo na escola era zombada, era zoado. Um exemplo que o mestre Bob também dá, a garota que ele gostava, admirava, não estava nem aí para ele, porque mal tinha o que vestir, né? Não tem calçado. Aí nisso ele vai crescendo, a família passando dificuldade, muitas vezes a mãe sozinha. Aí ele precisa ter dinheiro para ajudar, só que aí ele vai para tentar procurar um emprego, mas perante o seu visual, né? Sua aparência, não tem o que calçar. Isso existe, tem pessoas que acham que isso não existe, é só analisar a realidade, né? As favelas, por exemplo. Então uma pessoa desse jeito, que cresce nessa condição, né? Não consegue emprego, e muitas vezes se ele vai pedir dinheiro no farol, ele já é excomungado por isso, por pedir dinheiro. Isso vai gerando uma revolta. Aí como que você vai julgar esse político, essa pessoa gravatada que está roubando milhões e milhões e milhões, e o outro ali que roubou, sei lá, um mercado, uma bolacha, que muitas vezes rouba alguma coisa e vai preso e etc. Percebe que não tem como você perpetuar uma regra sem analisar o contexto geral. E qual que seria então o contexto geral? O contexto geral é justamente entender isso que eu expliquei no outro vídeo, a pessoa não entendeu muito bem. Você precisa entender que tudo é a estrutura da luz, né? Para que todo exista, para que exista a realidade, precisa ter relações, né? Como eu estava dizendo, teve um cortezinho aqui no vídeo por causa dos cachorros, tive que olhar. Mas a realidade é feita de perspectiva, né? A gente vai lidando com momentos diferentes. Então você entendendo que o que existe são 7/12 momentos eternos, e a gente dividindo esses momentos, você vai entender que cada um
está segurando um ponto, um momento da existência. Para que o céu exista, o inferno também existe, porque são comparações, né? Enquanto um está ali flutuando, né? Por exemplo, esses governantes ganhando bilhões e bilhões de reais em suas contas, flutuando ali nos alívios, tudo que eles querem, principalmente os donos do mundo aí, tudo que eles querem, eles conseguem na hora, né? Quase quanticamente, porque eles conseguem através do fator dinheiro, né? E o que comanda aí, o que dita o valor de cada moeda é o dólar, a gente sabe bem disso. Então, para que essas pessoas consigam se manter nos seus alívios, em contraposto, tem que ter alguém ali na base, né, dando chão para que isso exista. Ou seja, mantendo ali a parte mais pesada, por assim dizer, né, o trabalho como um todo. Eles desfrutam, né, de todo o trabalho que quem está ali na base executa. E como a gente já explicou muitas vezes aqui no canal, o teatro aí, ele foi moldado, ele foi modulado de uma forma que ele divide por classes, de uma forma que esses donos do mundo sempre estarão ali no topo e a classe média, a classe baixa, né, fiquem atritando entre si, sem saber o que está acontecendo, no contexto geral. Aí é onde gera isso, bandido, gera crime, roubo e essa descontenda toda foi modulada por esse teatro. Então é isso que tem que ser entendido. A lógica, o padrão, a forma, a honra ali, ó, ela é moldada por fatores lógicos. Mas quem que posicionou esses fatores lógicos? O que você acha certo ou errado, bem ou mal, bonito ou feio, etc., já tem como referência, base, esse padrão já posicionado por esses donos do mundo. Por isso que não tem como você fazer a ferro e fogo. Você precisa ali sentir no espírito o que deve fazer. Entende? Porque não roubarás. Aí, igual eu falei, você não sabe o contexto geral daquela pessoa que roubou. E muitas vezes é totalmente deturpado, né? Porque aquele jovem, aquela criança que mostra claramente o que ele está ali para fazer, que ele está roubando e etc e tal, mas sem você ver o contexto do porquê, o que motivou ele a fazer aquilo, né? Ao mesmo tempo que excomunga esse personagem no tempo, as pessoas não conseguem enxergar outros que estão fazendo muito piores, que é o que eu falei, os engravatados que roubam ali nas sombras, né? Desviando e etc. Todo esse assunto. Então é para ser um vídeo mais curto mesmo assim, só para dar uma enfatizada nesse assunto, né, da honra e do amor. O que precisa ser entendido é isso. Você precisa entender a estrutura da luz. Estude o livro Lúcifer, onde a verdade é a lei, a única lei que há é a verdade. Então você tem que proteger a verdade, independente de qual forma. Você defendendo a verdade, você sendo justo, você estará na honra e no amor. Entendeu? E você estando na honra e no amor, você será justo. E é isso que vale no reino quântico. Não existe leis. A lei é a verdade. E ela brota de dentro para fora. E para você conseguir fluir nesse espírito, você tem que entender esses momentos eternos. Você tem que entender que tudo são momentos. Que ninguém é dono de um momento. Ninguém é dono da felicidade. A felicidade não é de ninguém. Todos passamos pela felicidade. Do mesmo jeito que todos passamos pela tristeza. Todos passamos pela... E assim por diante. São só momentos eternos. E a gente precisa posicionar, administrar esses momentos. Então é basicamente isso. Se restar mais dúvidas sobre esse tema, deixe aí as dúvidas nos comentários. E também deixe sugestões para novos vídeos, para que fique mais fácil de eu poder falar, né, sobre vários temas. Então é isso aí. Vamos para nós.